Olá, vestibulandos e estudantes de ensino médio em geral. Estamos próximos ao início de um novo ano letivo e todo mundo me pergunta como estudar história. Geralmente dizem, é difícil, é muito nome, é muita data. Primeiro que história não tem nada a ver com nome e data diretamente. Os nomes e as datas devem sempre ser contextualizados. Fora de contexto, eles não significam coisa alguma. E a primeira dica para quem quer fazer um bom curso de história, que está começando no primeiro ano, ou para quem já está se preparando para prestar vestibular ou fazer o Enem, é a leitura. Ninguém vai bem em qualquer avaliação de ciências humanas se não tiver uma bagagem de leitura bastante significativa. Só que no caso específico de história, leitura é muito diferente de interpretação. Então não adianta ler e não conseguir interpretar, contextualizar, explicar o que se está lendo. A gente aprende a ler, mas demora muito mais para aprender a interpretar. No caso de história, como eu disse, a gente tem uma particularidade. Os termos muitas vezes são os mesmos, só que eles têm significados diferentes em cada período histórico. Então, no caso, por exemplo, de democracia, é uma palavra que atravessa a história desde a Grécia Antiga. Tudo bem, tem períodos em que ela desaparece, em que ninguém fala, mas desde as revoluções burguesas é um termo recorrente. E ela não tem nada a ver na Idade Contemporânea com a democracia ateniense, onde o termo apareceu. Nós temos uma democracia em geral representativa ou semi-representativa, então escolhemos representantes para deliberar, escolhemos representantes para exercer o poder executivo. Nós temos hoje uma democracia de massas, ou seja, o direito de voto é universal em praticamente todos os países, as mulheres votam, os analfabetos têm o direito ao voto, os homens, independente da renda, têm direito ao voto, mas nem sempre foi assim. Em Atenas, nós só tínhamos cidadãos, ou seja, aqueles que tinham direito ao exercício da política, os homens maiores de idade, filhos de pais atenienses. Isso excluía as mulheres, excluía escravos, excluía libertos, excluía estrangeiros e menores de idade. Ou seja, é uma democracia muito diferente da nossa. Então o termo é o mesmo, mas o significado é completamente distinto. Além disso, lá a democracia era direta. O cidadão não transferia o seu direito de participação política para ninguém. Não havia representantes, como nós temos hoje. Então, leitura é diferente de interpretação. E os significados dos termos são diferentes a cada período histórico. A gente viu isso com democracia, mas vale para a República também. A República Romana tinha uma estrutura muito distinta das repúblicas modernas. Em geral, a gente só pode dizer que, em comum, a república significa a derrubada de um monarca. Em Roma, o golpe republicano foi um golpe aristocrático. Patrícios que não tinham acesso às decisões porque eram concentradas nas mãos de um monarca, derrubaram o rei, o último rei da monarquia romana, Tarquínio Soberbo, e transferiram os poderes desse monarca para um senado. Mas isso não significa popularizar o poder, porque na maior parte da história romana, quem teve acesso ao senado eram só patrícios com renda. E se perdessem a renda, mesmo sendo patrícios, perdiam a condição de permanecer no senado. O senado romano não é exatamente vitalício, como muitos chegam a dizer. Na maior parte dos casos dos senadores, eles acabavam lá pelo resto da vida, mas porque mantinham as rendas e porque disputavam as eleições periodicamente. Mas, teoricamente, segundo a lei das 12 tábuas, não há vitalicidade no Senado. No Brasil Império, nós temos Senado, então a principal estrutura da monarquia, da República Romana, era um Senado. No Brasil a gente tem uma estrutura monárquica imperial também com um Senado, símbolo naquele período de uma aristocracia, e era um Senado vitalício. Muita gente compara, mas
há de se ver as diferenças. E na República nós também temos Senado, né? República contemporânea. Só que os Senados contemporâneos seguem o modelo dos Estados Unidos. Eles representam, em geral, a federação. Por isso que na Câmara de Representantes ou na Câmara dos Deputados, eu tenho representação proporcional à população de cada estado. No Senado, independente da população, eu tenho um número fixo de senadores. Nos Estados Unidos são 2 por estado, no Brasil são 3. Mas tudo isso para dizer, olha, é uma mesma estrutura, o Senado que se transformou no principal órgão da República Romana. Na monarquia no Brasil, a gente tinha um Senado que não tinha semelhança com o Senado romano e que não tem semelhança com o Senado republicano. Então, mesmo sendo república em Roma e república contemporânea, o Senado tem papel diferente. E eu encontro o Senado também numa monarquia. Agora, as repúblicas contemporâneas se opõem a monarquias e o chefe de Estado tem um mandato fixado por um período e ele é eleito. Em monarquias parlamentares, o chefe de Estado é um rei que não é eleito e é vitalício. Mas nem por isso monarquias contemporâneas são ditaduras. Na Inglaterra, ditaduras ou despóticas ou absolutistas. Na Inglaterra nós temos uma monarquia que é constitucional. Qual a diferença dessa monarquia constitucional inglesa para uma república representativa? Qual a diferença exatamente dos Estados Unidos para o Reino Unido? Ora, nos Estados Unidos, o chefe de Estado e de governo, uma república, é a mesma figura. No caso, o recém-reeleito e recém-reempossado Barack Obama. Na Inglaterra, a gente tem uma separação. A chefe de Estado é a rainha Elizabeth II e vai ser chefe de Estado enquanto for viva. E a sucessão dela já está definida. É o príncipe Charles e depois o primogênito dele. Nós temos uma linha sucessória garantida. Ninguém vai votar no Reino Unido, por ser monarquia, para chefe de Estado. Mas eles escolhem o chefe de governo quando votam em eleições parlamentares. Então a gente tem repúblicas que surgiram para se opor a monarquias e hoje a gente tem repúblicas convivendo com monarquias que não são aquelas monarquias que fizeram com que surgissem repúblicas. Nós temos monarquias constitucionais parlamentares. Então, são temas longos, abrangentes, passei rapidamente, mas o recado é muito simples. Toda vez que você estiver estudando história, cuidado com os termos. O termo oligarquia, o termo tirania, não tem também o mesmo significado desde a antiguidade até o mundo contemporâneo. Como a gente viu com democracia, com república, e com o papel político de uma instituição como o Senado. Então, ler é diferente de interpretar. Interpretar, no caso de história, significa procurar o significado específico do termo em cada momento, em cada circunstância. Bons estudos e até a próxima.